Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Sou o professor Lucas, eu quero convidar vocês para a nossa aula de estudo de caso, né, da disciplina de Estética e História da Arte. Os nossos, quais serão os nossos objetivos de aprendizagem? O que a gente vai ver na aula de hoje? Qual a temática pertinente para as nossas discussões de hoje? Hoje a gente vai se focar na relação da pesquisa e educação com imagens. A gente está falando de um curso de artes visuais, é extremamente importante que vocês tenham noção sobre a materialidade visual, sobre as relações que nós, enquanto professores, enquanto artistas, enquanto pesquisadores, nos relacionamos e nos constituímos a partir dessas visualidades, a partir dessas imagens. E hoje eu tenho um convidado especial, o professor Lucas. Ele é, além de um amigo, um professor, pesquisador, graduado em filosofia, mestre em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá. E eu queria, professor, que você se apresentasse para os nossos alunos, comentasse um pouco sobre a sua formação, sobre os seus interesses de pesquisa, os seus interesses de investigação, como que você se insere nesse campo da relação estética com a arte. Obrigado, professor. Apresentando para os alunos, meu nome é Lucas Rodrigues Lopes, sou professor de filosofia, sou graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá e tenho mestrado em filosofia também pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase na área de estética e filosofia social. Basicamente, estética e fenomenologia. Eu trabalho, meus interesses de pesquisas, assim, é sempre estar ligado com a arte, essa relação da arte e da filosofia, mostrar esse diálogo que tem muito a ganhar. São dois polos muito interessantes, com muita coisa a acrescentar para o mundo, para o leitor, para todo aquele estudante, aquele entusiasta da sabedoria, um amante da sabedoria, nesse sentido. A minha pesquisa, professor, no caso, eu trabalho pontualmente a estética segundo um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Eu trabalho a construção, então, toda uma pesquisa voltada para a construção de um objeto estético. Como que aprendemos a obra de arte, qual que é o nosso contato com a obra de arte, qual que é a nossa relação, como que aprendemos, como que se dá todo esse modo. Então é um estudo que se relaciona com estética, com fenomenologia, com filosofia, todo esse diálogo, montando esse contexto, assim, para sempre tentar agregar mais e mais coisas. Professor excepcional, eu tenho certeza que as suas considerações nesse nosso estudo de caso vão ser mais do que bem-vindas, mais do que requeridas, E aqui eu estou apresentando para vocês os nossos objetivos, específicos que a gente vai trabalhar nessa nossa aula de hoje. Então nós vamos refletir sobre as formas de inserção das imagens históricas no ensino de arte, já que estamos tratando de uma disciplina de história da arte, e também apresentar algumas possibilidades pedagógicas e investigativas de trabalhar com visualidades, isso históricas e contemporâneas. Isso é extremamente relevante para vocês, enquanto acadêmicos, porque ao se deparar no cotidiano da sala de aula, vocês vão ter realidades muito diferentes, vocês vão precisar trabalhar com emendas, vocês vão precisar trabalhar com conteúdos muito diferentes e vocês vão precisar saber como trabalhar, como abordar essas imagens históricas e como propor, didaticamente uma relação estética e pedagógica com essas imagens históricas da arte. E aqui eu começo com uma questão que talvez seja um pouco simples e o professor Lucas talvez não ache tão simples, que é justamente vendo imagens. Essa é a pergunta que eu faço para vocês, a pergunta que eu deixo para vocês refletirem, uma pergunta muito pequena, muito simples, mas quais os sentidos, quais os significados que a gente pode atribuir a partir dessa pequena pergunta constituída apenas de duas palavras, Quais os sentidos a gente consegue atribuir, professor, para vendo imagens? Vendo imagens, A gente já começa com uma pergunta pequena, mas nada simples, Vendo, em que sentido de vendo, Várias vezes, vendo, vender, vendo de ver, até mesmo vendar, Uma palavra que gera vários significados, vários ganhos, curiosidades, que digamos assim, que desperte na pessoa, com uma questão assim, simples, porém complexa, de grande profundidade. Filosófica, exatamente. Eu acho que a gente precisa iniciar com aquilo que é, digamos, a base, aquilo que é mais comum dessa nossa, que possibilita não uma interpretação tão polissêmica, se a gente está tratando de vendo, a gente pode pensar das flexões, do verbo vender, do verbo vendar, do verbo ver,
e ficarmos com a parte das imagens por enquanto. Imagens que são essas visualidades que não necessariamente elas são apenas bidimensionais. Se a gente está tratando de imagens, a gente está falando também de imagens que possuem corpos, né? Corpos que podem ser tridimensionais e aí se manifestar tanto em esculturas, tanto em pinturas, em objetos das mais diferentes ordens. E aqui eu começo então introduzindo essa relação do vendo imagens, né? Essa nossa problemática inicial. E aí a gente tem uma questão que é muito intrínseca à própria relação com que essas imagens elas apresentam ao se inserirem num campo pedagógico, num campo educacional. Como que essas imagens elas são abordadas? Como que essas imagens elas são trabalhadas historicamente e esteticamente? E é quase sempre a gente acaba tendo um certo clichê, um certo estereótipo na forma com que essas imagens são tratadas e na forma, principalmente no que essas imagens são interpretadas, na forma com que se constitui talvez uma hermenêutica visual dentro da sala de aula, que é o tratamento que esse professor dá, a forma com que ele escolhe, a forma com que ele analisa junto com os seus alunos essas imagens provenientes não apenas da história, né, mas aqui é o nosso caso específico, o nosso caso de investigação particular, mas também imagens provenientes da cultura visual como um todo. E aí, professor, essas imagens elas quase sempre acabam aparecendo como objetos de ordem, como se os significados dela, né, fosse transparente. E o que eu estou chamando de objeto de ordem? Por que eu digo que essas imagens elas são tratadas enquanto objetos de ordem? Eu chamo, né, essa análise, essa presença das imagens dentro da educação como objetos de ordem a partir do momento que a gente pensa, não que é um objeto de ordem, é uma palavra de ordem, né? Quando eu dou uma palavra de ordem, eu estou colocando uma palavra que ela é autoritária. Eu digo, faça isso, é aquilo, não é aquilo, é apenas dessa forma, não é dessa forma. Então, eu já estou inquirindo uma única possibilidade dessa imagem ser. Então, eu olho para aquela imagem como se ela fosse simplesmente transparente, como se ela já me desse tudo. Se coloca um imperativo sobre a imagem, né, nesse sentido. Se põe-se um imperativo em que ela já está pronta, em que você tem que extrair tudo daquela imagem daquele modo, de determinado modo. Você acaba, se a gente pode até, num termo, né, você tira as dimensões da obra de arte por meio desse imperativo, né? Porque você se dá como uma ordem, como se ela está pronta, e você tem que acatar aquilo e acabou, assim, né? Você limita essa obra de arte. Essa limitação, ela acontece geralmente nos usos interpretativos. Como que um professor de arte, Lucas, você consegue ver essa relação? Ele pode trabalhar além dessa palavra de ordem, com essas imagens históricas dentro da sala de aula? Um modo que a gente pode interpretar, de conhecer as imagens, né, para além desse imperativo de ordem, para que nessa discussão, nesse diálogo, eu vou trazer um pouco da filosofia do Sartre, né, nesse sentido. Em sua obra, O Imaginário, ele vai desenvolver todo um estudo sobre imaginação, imagem mental, só que atrelado a isso, ele coloca a obra de arte. Em que sentido seria isso, professor? No sentido de que a obra de arte, ela é um irreal, ela está para além do nosso mundo. Ela está para além da percepção, ela está para além daquilo que é simples percepção dos nossos sentidos, né? Sentidos, visão, tato, ele consegue perceber. A obra de arte, ela escapa nisso, ela tem uma característica, a gente fala, uma característica ontológica e real. Ela está para além. E isso a gente pode colocar nessa discussão para ampliar isso, nesse sentido de que romper esse imperativo da imagem, né? Essa ordem, essas palavras de ordem na imagem. Em qual sentido? Temos vários modos de observar uma obra de arte. A gente pode observar uma obra de arte, professor, simplesmente pela percepção. Se a gente observa uma obra só pela percepção, somente pelo sentido da visão, que conclusão que a gente chega? Simplesmente a parte material da obra. Você vai ver que chega aos meus olhos, eu tomo como verdade. Tomo como verdade. E nesse sentido, e também se a gente for até mesmo reduzir um pouco, chegar numa esfera mais da percepção mesmo, professor, olhando um quadro, por exemplo, você só vai ver a tela e a tinta. Sim. Simplesmente isso. Olhar uma obra de arte somente pela percepção é ver a tela e a tinta. Ou uma escultura é ver o mármore, ver a madeira. Mas o objeto da obra de arte, seu objeto estético, ele está para além disso. Temos, então, segundo Sartre, né, toda essa discussão que ele vai trazer no imaginário, na sua obra, atrelada à imagem mental, ele coloca justamente isso. Quando estamos em contato com uma obra de arte, somente conseguimos aprender o seu objeto estético, aprender todo o seu sentido, sua construção,
a partir do momento que ultrapassamos a nossa percepção. E quando ultrapassamos essa percepção, atingimos um sentido irreal. Vamos para a imaginação. E nessa imaginação é que está o ganho, professor. Porque nessa imaginação, onde você vai basicamente reconstruir a obra, ou então aprender a obra de fato, vai estar para além dos limites que se colocam para ela, onde que o espectador vai ter todo o seu jogo na imaginação. Perfeito, professor. Eu acho que essa relação de captar as imagens como uma forma de percepção nos coloca muito com como que essa abordagem, ela trabalha as imagens históricas, como apenas um sentido de comunicação. Então, aquela imagem, ela está a serviço de dizer alguma coisa a partir daquilo que é a minha visão, aquilo que é a minha acuidade visual, possibilita com que eu interprete no sentido do dado, do já pré-estabelecido. E aí, nesse sentido de comunicação, mesmo que essas imagens são provenientes da história da arte, né, como se eu pego aquela materialidade como a única verdade, como se o objeto se resumisse àquilo que foi construído sobre ele, não entendendo que esse objeto ele está inserido num contexto cultural, social, que ele é interpelado ideologicamente tanto quando nas suas condições de produção, quando ele foi produzido, quanto na sua leitura, no seu acabamento, no seu fechamento, no efeito, pelo menos, de fechamento, que a gente consegue ter a partir da leitura desse material. E eu sempre gosto de brincar muito com a gramática para criar novas semânticas, no sentido assim, como que essa imagem ela é trabalhada geralmente como uma informação. E aí se a gente pega esse prefixo in, geralmente como uma negação, né? Se a gente pega o informal, por exemplo, é um não formal, aquilo que não tem, né? Não tem a mesma relação daquilo que tem a forma, daquilo que é formal. E a informação, se a gente consegue brincar gramaticalmente mudando a semântica da palavra, tem mais ou menos essa mesma relação. Uma negação, então, dessa formação, dessa forma, e aí eu chamo a atenção de vocês para duas instâncias interpretativas dessa palavra, já que a gente está se permitindo brincar semanticamente, gramaticalmente com ela. A primeira, no sentido de não formação pedagógica, já que ao trabalhar com essas imagens como informação, eu não consigo apresentar nada além daquilo que já está dado, daquilo que já é estabelecido. E num sentido mais visual, num sentido mais dos elementos que constituem a linguagem visual, daquilo que a gente entende, né, como uma forma não dada, né? Você acaba reduzindo tanto aquela imagem, aquele objeto histórico a uma única verdade, que você não se permite interpretar ele de outras formas, você não se permite trabalhar com essa imagem de forma polissêmica, você não permite questionar aquilo que já está estabelecido. E aqui eu trouxe uma imagem bem interessante, que é do René Magritte, A Traição das Imagens, que eu quero que vocês olhem e observem um pouco essa imagem, se vocês não a conhecem ainda, se vocês não conhecem um artista, é uma excelente referência para vocês pesquisarem e conhecerem. E aqui eu trouxe essa obra justamente para mostrar o quanto que é falsa essa nossa relação que a gente estabelece com as imagens históricas e em especial as imagens artísticas dentro da sala de aula, quando a gente interpreta ela como objeto de ordem, quando a gente interpreta ela como uma palavra de ordem, né? Cristaliza os seus sentidos, cristaliza os seus significados. E eu acho que o Magritte, ele brinca muito com isso, né, professor? E essa obra, até mesmo esse quadro, eu acho ele interessante, ele tem vários ganhos. Por quê? Tá ali, ceci n'est pas un pipe. Isso não é um cachimbo. Beleza, isso não é um cachimbo. Essa imagem, esse quadro, ele tem várias representações no sentido de que isso não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo. Essa é, digamos assim, uma forma mais conhecida de se estudar esse quadro. Mas ceci n'est pas un pipe. Isso não é um cachimbo. Para isso eu tomo uma citação ali do Foucault. Mas quem dirá que esse conjunto de traços que foi no texto ali é um cachimbo? E para isso eu retomo novamente um pouco do Sartre, que a gente tem comentado ali, comentamos no início, professor. Justamente, quem dirá que esses traços nesse quadro, nessa tela, nessa obra, é um cachimbo? Porque se a gente vê, mais uma vez, ela somente pela percepção, olhar ela simplesmente por aquilo que está dado ali, primeiro contato com a obra, vai ser apenas um conjunto de traços. Ela só passa a ser também um cachimbo, só passa a ser aprender o sentido dela a partir do momento em que a gente vai para além disso, vai para o sentido, a gente fala, o sentido implícito do real.
A partir do momento que ultrapassamos a nossa barreira de realidade, e aqui é até interessante, gente, podemos até brincar, né, com essa questão da palavra real, mais uma vez, assim, com essa semântica toda. Por quê? O sentido da realidade, dessa formalidade, o sentido que a gente tem aqui, o sentido do nosso contexto, tudo isso, a gente pode ultrapassar isso para a imaginação. Porque aonde que a obra de arte vai acontecer? A obra de arte, ela está totalmente livre da nossa realidade. Mas em que sentido livre? A obra de arte não existe? Não. Ela existe. A gente tem a parte material da obra de arte, que é o que a gente temos acesso. Temos apenas o contato com a parte material da obra, mas o seu objeto estético está para além disso tudo. Um exemplo. Vamos pegar a Mona Lisa, ou então esse quadro do Magritte, qualquer obra que seja. Se você quiser, por exemplo, iluminar, eu gostaria de iluminar um pouco mais esse cachimbo, iluminar detalhes do quadro, dar um realce para a bochecha de certo personagem, ou o que quer que seja. Se você fizer isso fisicamente, você apenas vai estar, professor, iluminando a parte real da obra de arte. Iluminar, por exemplo, o cachimbo, trocar o seu tom, mudar alguma coisa ali, é apenas a parte real. Só conseguimos fazer uma modificação, digamos assim, da obra pela imaginação. Mudar, se um quadro, por exemplo, pega fogo, pegou fogo, certa obra de arte, a obra se queimou? Não. A obra de arte não se queimou. O que se queimou foi apenas a tela, apenas a parte material dela, apenas isso. E é interessante a gente ver isso, né, ter essa noção, que isso pode ser levado até mesmo para qualquer forma de expressão artística, qualquer noção de arte, né? Porque é interessante o professor de artes visuais, né, ter também essa noção, todo esse aparato da arte, tudo isso que ela pode trazer para o ser humano, para o sujeito que a gente fala. Um exemplo, a música, só para a gente colocar aqui no diálogo, a música ela está também totalmente para além do nosso tempo. A gente escuta a música por meio de notas reais, notas físicas, que se manifestam, não propagam no ar, mas a obra está para além disso tudo. Se a gente pegar, por exemplo, um romance do Sartre chamado A Náusea, o personagem principal, Roquentin, ele vai falar que ele está ouvindo uma música, ele pode, naquele momento, catar e quebrar o disco. Tá, quebra o disco. O que vai acontecer? A música vai quebrar? Não. Simplesmente o disco. Se um quadro queima, o que vai queimar? A tela. A obra de arte ela está sempre para além dessa nossa realidade, e a gente pode pegar a sua fala, para além das formalidades, para além das determinações da realidade. Professor, eu gostei muito desse seu exemplo e me instigou muito a pensar nessa relação da própria destruição da imagem da arte, destruição do objeto da arte, e aí eu queria, né, se for possível, fazer uma correlação. A partir do momento em que eu destruo essa obra, esse objeto físico, então a arte não estaria propriamente dita nesse objeto. Não. Então, se a gente pega numa relação mais contemporânea, e essa relação de reprodutibilidade técnica, por exemplo, onde eu não tenho uma única obra, né? Então essa obra ela é descaracterizada, ela é difundida, ela é de certa moda, exatamente, disseminado. Como que você consegue enxergar essa relação da reprodutibilidade a partir do momento que você afirma que, olha, eu destruí a obra da Mona Lisa, a Mona Lisa pegou fogo, mas ela não deixa de ser uma obra de arte? No caso, o quadro da Mona Lisa, a tela da Mona Lisa pegou fogo, mas a Mona Lisa não. Um outro exemplo, que o Sartre mesmo vai trabalhando, vai trazendo, sobre a música, né? Que eu acho que a música vai ser até mesmo um pouquinho, a gente vai conseguindo compreender. Em que sentido seria isso, professor? Se você vai escutar uma ópera ou vai ouvir uma música, independente de quem está tocando, o que você quer? Você quer ouvir a música sendo perfeitamente tocada. Independente se é a banda, digamos, se é a orquestra do Sesumar, se é outra orquestra que vai estar tocando. Você quer ouvir a música sendo perfeitamente executada. Sim. Então, se a gente pode até ampliar essa discussão para reprodutibilidade técnica, né, em que hoje se tem, se reproduz obra de artes como se fosse num mercado, ali, você chega... A galeria é quase um shopping center. Quase um shopping center. Quero essa aqui porque essa aqui é da coleção tal. Exatamente. Sim. A gente pode pensar isso em outros aspectos que envolvem, seja, digamos, indústria cultural, podem envolver perda da aura, que o Walter Benjamin vai trazer, toda essa discussão. Mas aqui no nosso, a gente pode pensar o quê? Você vai estar reproduzindo apenas a parte material da obra de arte. A sua essência, a sua antologia está para além desse material. Ela está no irreal. Por que frisar um pouco isso?
Porque você só tem acesso a essa obra de arte pela imaginação. Você vai modificar a obra de arte pela imaginação. Iluminar, no caso, o cachimbo ali com uma luz, você está iluminando a tela. Mas pela imaginação você consegue iluminar o cachimbo, mas um cachimbo irreal, um quadro real. Você consegue apreender irrealmente a obra. É na imaginação que você tem esse jogo livre, digamos assim, do espectador, do artista nesse caso, né? Que o artista ele não vai simplesmente materializar a sua ideia ali, colocar a sua ideia na obra, não. Ele vai dar um suporte para você também terminá-la nesse sentido, para você fazê-la acontecer, para você romper, ver então esse sentido. Voltamos aqui um pouco para o nosso vendo imagens, né? Deixa eu passar aqui para frente, que daí a gente tem as nossas 3 flexões da palavra vendo, né? E a gente começa com ver, que é no gerúndio, né? Expressa uma ação contínua de enxergar, de captar uma imagem por meio da visão. A gente continua então com essa relação. Ver a imagem. Ver imagem. Posso então ver uma imagem pela percepção, ver uma imagem pela imaginação. Um outro exemplo, né? Diante de um quadro podemos ter vários modos de observar uma imagem. Seja um primeiro modo, tirar conclusões sobre tracejado de artista, sobre a cor que ele usou, sua tonalidade, a qualidade da tinta, a qualidade da tela. Podemos até mesmo ter essa conclusão. Num primeiro modo de ver a imagem. Porém, o segundo modo já seria aprender seu objeto estético, aprender tudo aquilo que é a sua carga informativa, toda a sua noção, tudo aquilo que a obra de arte quer trazer para o espectador. Então, observa que se a gente partir desse ponto, vendo imagem, ver no sentido da visão, temos 2 modos. Podemos extrair um exemplo, ver pela percepção, tirar apenas conclusões formais. Voltando mais uma vez para a palavra formal. Conclusões formais de forma mesmo, estrutura, técnica, qualidade de material, ou ver a imagem pela imaginação. Eu não julgo um quadro pela moldura. Não se limitamos apenas às suas qualidades materiais e à sua forma. A gente chega então na nossa próxima relação da palavra vendo, que é justamente a relação de vender, né? Que é a flexão, né, do verbo vender na primeira pessoa do singular, do presente indicativo, que vai expressar então essa ação, essa transparência, ato de deslocamento, de posse, ação de vender, de pagamento. A gente vai trabalhar mais para frente cada uma delas, eu já vou chegar, mas me interessa a gente pensar também agora o vendar, né? A flexão do verbo vendar na primeira pessoa do singular, também no presente indicativo, que vai expressar então a ação de tapar os olhos, de obstruir a visão por meio de uma venda. A gente acabou vendo, me permite o trocadilho, essa relação então de como que uma forma, de como que uma linguagem, né? O professor falou muito bem, né? Não está limitada apenas à acuidade visual, essa nossa relação que a gente estabelece organicamente com o mundo, né? Estar no mundo a partir dessa nossa percepção sensorial, mas sim através de uma interpretação que vai além, de uma interpretação imagética sobre tudo que a gente precisa ficcionar e ao mesmo tempo duvidar muito das imagens. A gente precisa ter cuidado com as imagens porque as imagens elas são perigosas. Então, o próprio título do quadro do Magritte, a traição das imagens, exatamente. E aí quando a gente volta a essas questões, justamente as imagens elas são perigosas e sabemos disso desde acho que durante a Idade Média a gente sabe o quão perigosas são as imagens, né? Se a gente for pensar talvez até mesmo antes. E aí pensando essa relação didática, essa relação voltada para o ensino de como trabalhar essas imagens, a gente cai numa relação da alfabetização visual. Porque quando a gente pensa na aquisição das linguagens, né, como por exemplo a escrita, a fala, a gente consegue perceber muito bem que a gente aprende a falar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a interpretar esses sistemas que são sígnicos inseridos em determinada cultura, né? Então, eu falo português, a linguagem portuguesa tem certa gramática, eu aprendo como que se escreve, como que esse fonema ele é traduzido em signos, como que isso eu vou produzindo, aprendendo ao longo da minha própria vida, né? Desde a juventude, enfim. Mas a visão a gente não consegue ter essa mesma percepção, a gente não consegue, por conta justamente dessa falsa ideia de que basta eu ver, nascer com a acuidade visual,
para eu interpretar visualmente o mundo, apreender esse mundo visualmente, que eu não problematizo a necessidade de uma alfabetização visual. A grande parte das pessoas, elas são analfabetas visuais, e se tem uma teoria muito grande em cima disso, de autores muito importantes para o campo da arte, como a Ana May Barbosa, por exemplo, uma arte educadora essencial e fundamental para a consolidação do ensino de arte no Brasil, da pesquisa em arte no Brasil, que vocês devem procurar e devem sobretudo, ler aquilo que ela escreveu. E quando a gente está falando em alfabetização visual, é justamente essa capacidade em lidar com esses signos, em lidar com as imagens e lidar com as visualidades, né? Eu trouxe no início aqui da nossa, deixa eu passar aqui para vocês, aqui o trabalho do Yves Klein, que é Salto para o Vazio, essa imagem que talvez vocês devem pensar, caramba, que cara louco, né? Que artista louco, ele está pulando na rua, não tem nada, pulando no vazio, vai, né, cair. O nosso pensamento sobre a ação já intui que, a partir do momento que foi registrado esse salto, em algum momento ele atingiu o chão, né? Consequentemente, as leis da gravidade fizeram com que ele atingisse o chão. E se a gente toma isso com verdade, como que aquela imagem fosse verdadeira, a gente não entende como que ela foi produzida. A gente não problematiza ela. Então a gente toma aquela imagem do Yves Klein, Salto para o Vazio, aquela é uma foto performance, né? E pensa, caramba, esse artista caiu no chão, né? Se espatifou no chão. O que aconteceu com ele? Mas na verdade é uma montagem. Essa aqui a gente tem um registro, onde a gente pode perceber o fotógrafo, ali no canto fazendo registro do salto, e as pessoas ali embaixo com uma tenda, com uma lona, obviamente que o artista ele não caiu no chão. E eu trouxe aqui para vocês uma série de como que essa fotomontagem ela foi criada. Então a gente tem um primeiro registro aqui que mostra o Yves Klein. O Yves Klein também é um artista muito interessante de vocês pesquisarem. Ele é o criador, criou um azul próprio para ele, chamado de azul Klein. Né? Quem não queria criar uma cor exclusiva, né? Mas essa é uma foto performance dele. E aqui a gente tem essa primeira imagem, onde a gente pode perceber, né, o fotógrafo fazendo registro. O segundo é a imagem que foi anexada, foi recortada na primeira, que é a pessoa ali de bicicleta. Se a gente olha a primeira imagem, a gente não percebe a pessoa de bicicleta no fundo. E a última, a nossa terceira imagem, é justamente a obra final, do Salto para o Vazio, que é justamente a colagem, o imbricamento dessas outras duas imagens. Isso é interessante justamente para justificar isso que a gente está falando. A imagem nos trai constantemente. A imagem brinca com a gente constantemente. É basicamente, até para a gente falar, não dá para ter a primeira visão da imagem. Não dá para se comprar a primeira ideia. Tem sempre algo mais. E isso é interessante para a gente pensar para o professor, né? Professor de arte visual. Não só professor, mas aquele que está lidando com a arte, né, nesse sentido. É sempre ir além, né? Para estabelecer reflexões, inflexões, estudos de possibilidades sobre uma imagem, que ela sempre tem mais o que dizer do que ela está aparentemente. Seja na parte técnica, como vimos no Yves Klein, né? Que toda é uma montagem, uma foto performance montagem, mas também extrair seu sentido, né? Pois ela vai ter um sentido poético nisso, nesse salto para um vazio. O nome já é um nome, digamos assim, pesado. Sim. Saltar para o vazio. Que vazio? Aí... Que vazio. Que vazio. Aí fica... E até mesmo interessante, né? Que daí a gente já vai pensando nesse sentido de vender a imagem, né? Que já é quase a segunda inflexão do verbo, né? Exatamente. A gente já chega lá, mas ainda estamos no ver a imagem e nessa relação da alfabetização visual. E por que eu estou trabalhando isso com vocês? A gente está tentando aqui fazer justamente esse movimento de problematizar as imagens, pensando em alfabetizar visualmente vocês, né? Que serão futuros professores e que irão trabalhar com a alfabetização visual dos seus alunos. A gente tem que ter em mente que a grande parte das pessoas só tem contato com a arte dentro das escolas, nas poucas disciplinas que estão presentes nos currículos escolares. E esse é um momento único da vida da maioria das pessoas que elas vão ter contato com arte. Então a gente já quase chega no vendar também, do porquê da importância da gente pensar nas imagens que a gente está trabalhando, que a gente está inserindo dentro das nossas salas de aula. Mas eu ainda vou deixar essa relação do vender e do vendar mais para frente. A gente vai finalizar antes o ver. O que eu estou trabalhando, o que eu estou querendo trabalhar e problematizar aqui com vocês? Essa relação do ver imagens. E por que eu estou trazendo essa necessidade de uma alfabetização visual? Porque a gente está falando de sujeitos que não conseguem interpretar.
de sujeitos que não têm uma capacidade cognitiva suficiente para entender aquilo que as imagens estão tentando vender para elas. Estamos chegando. E aí essa análise, né, dessas imagens, a gente está propondo uma análise dessas imagens para trabalhar com alfabetismo visual. Por quê? Porque é importante a gente educar para analisar criticamente essas imagens e educar para compor imagens icônicas, para compor criticamente essas imagens. Então a gente parte de um processo tanto da fruição dessas imagens, e a gente está lidando com o processo de ensino em arte, então é muito importante que a gente tenha sempre em mente um entremeio, né, do fazer artístico. Então a gente está educando, alfabetizando visualmente para que esse sujeito produza imagens. A gente tem que pensar na relação do fruir, da estética, dentro da sala de aula. Então, a gente está educando esse sujeito para se colocar diante de uma obra de arte, para se colocar diante de imagens da cultura visual como um todo, de publicidade, de como que as publicidades são elementos interessantes para a gente analisar também. Semiótica, toda uma... Sim, a construção dos signos, como que isso é interpretado. E a mesma relação do teorizar, que é construir, né, esse saber histórico, que é abordar esse saber histórico e teórico a respeito dessas imagens. Então, se eu trago essa obra do Yves Klein, aí mostro apenas aquela reprodução, aquela foto performance final, e não mostro essa anterior, por exemplo, que faz parte do processo de criação da obra, do processo de criação do artista, eu estou perdendo muito em minha obra de arte, na minha sala de aula. Porque eu trabalho com essa obra de arte de uma forma, como a gente comentou, como a palavra de ordem como objeto de ordem. E eu perco de trabalhar as relações, por exemplo, do processo criativo. Eu posso trabalhar, entender o que é processo criativo, eu posso trabalhar com o processo criativo dos meus alunos a partir da compreensão do processo criativo de outros artistas. A própria questão técnica mesmo, né? A própria questão de produzir tecnicamente, a forma como isso foi trabalhado, a forma como isso foi colocado. Porque se mudasse algum outro detalhe dessa fotografia, o seu objeto estético já seria outra coisa. Então também é interessante trazer essa formação, né? O professor levar um pouco desse conteúdo para o aluno, levar essa formação ao aluno, né? Para que ele possa, igual você falou, professor, produzir as suas obras, né? Porque não se dá para produzir nada partindo, digamos assim, de um vazio. Você tem que ter esse aparato, esse preparo. E é interessante, é muito fundamental ter justamente essa formação. Que igual a gente estava brincando com toda a questão semântica, podemos então falar que tem um analfabetismo funcional de imagem. Sim. Um analfabetismo funcional de imagem, em que a pessoa ela simplesmente toma aquilo dali e não tem mesmo um desinteresse para se preocupar. Seja o que é essa mensagem, né? O que aquilo quer trazer, quer trabalhar com a pessoa, o que quer se manifestar naquela obra, mas até mesmo um desinteresse pela sua técnica. Igual temos no Yves Klein, que você tem simplesmente mostrar a conclusão, um desinteresse pela sua técnica, que pode, às vezes, aí despertar a atenção, a intenção, a expectativa, todo o interesse do aluno, de quem quer que esteja observando. Por isso que é importante, muito fundamental essa formação, o professor passar essa formação para o aluno, né? Ter essa educação artística, essa educação visual, podemos falar assim. Perfeito, professor. E a partir desse alfabetismo visual, a gente consegue construir, e trabalhando, voltando no exemplo como você bem comentou, tecnicamente, como eu posso produzir uma foto performance? Como que o aluno ele vai ter que se jogar, se ele quiser saltar no vazio, ele vai ter que se jogar? Não. Existe um bastidor, digamos assim, da produção dessa obra. Então, eu posso trabalhar tecnicamente, posso trabalhar com a técnica de fotografia, eu posso trabalhar com a relação da colagem, depois da bricolagem, de como produzir essa obra. Então, tem a relação da prática, tem a relação da teoria, da história, daquilo que foi construído. Contexto histórico, como produzir uma fotografia, uma montagem naquela época, naquela situação, com os meios que eles tinham para isso também, né? Exatamente. Saber histórico da imagem, que está interligado ali naquela produção artística, né? E, sobretudo, como professor de filosofia, poderia utilizar essa imagem para pensar o salto no vazio, a relação do vazio vai gerar milhões. E a gente já pensa numa relação interdisciplinar. Exatamente, pois o vazio, assim como nada, pode ter muitos significados, né? Exatamente. E a gente dá continuidade para pensar agora o vender. Como que, né, a gente viu a flexão, primeiro do verbo ver, a relação do alfabetismo visual, e agora a relação do vender, que a gente está pensando então num sujeito que ele está inserido
num contexto de trocas de significados, de trocas de sentidos, que fazem com que aquilo signifique de tal modo em determinado momento, em determinado período. Não vai significar sempre daquela mesma forma, não vai ser sempre daquele mesmo jeito. A gente fala que o sujeito, né? O sujeito, ele é um ser no mundo. Ele está em situação no mundo. O que seria essa situação? É o contexto onde ele exerce a sua liberdade. O sujeito, ele está inserido no mundo e não dá pra gente fugir disso. Então, automaticamente, a sua produção artística vai ser também um reflexo desse mundo, do seu ser no mundo, da sua situação, do seu contexto, assim como observar a produção artística de fotógrafos, artistas, pintores, músicos, que for escultores, também é compreender, igual acabamos de falar, a sua compreensão de seu tempo também, né? Aquilo que ele está vendendo pra gente, porque ele está vendendo simplesmente um significado. Tem todo o seu aparato histórico, filosófico, já como voltando para o Salto no Vazio, todo um aparato filosófico, toda uma contextualização que não dá para tirar isso, não dá para simplesmente retirarmos a obra, pensar a obra do seu tempo e trabalhá-la. É isso aqui, voltamos naquele imperativo, é isso aqui. Não dá, tem todo um suporte atrás ali. Tem toda uma partilha, que eu chamo, né, uma partilha de sensível, uma partilha de significados. E aqui eu trouxe uma outra imagem que ela se chama Jardim de Infância, da Lia Mena Barreto, que é uma artista que eu gosto muito particularmente. Queria que vocês também olhassem para essa imagem, refletissem, tentassem captar aquilo que a imagem, né, ela está suscitando de reflexão para vocês. Não no sentido único, né, propriamente disso, mas as interpretações possíveis a partir dessa imagem e a partir daquilo que a artista intitula, né? Acho que essa relação entre a relação visual e também gráfica é muito importante, porque muitas obras são compreendidas apenas a partir do seu título. A partir daquilo que Sim. E aqui, que jardim de infância que é esse? Que jardim de infância que está sendo apresentado pela Lia Mena, né? Qual o contexto dessa obra? Né? É um jardim de infância colorido? É um jardim de infância florido? O que a gente pode intuir a partir dessa imagem sobre o contexto educacional brasileiro? Que jardim de infância, a gente tem cadeiras que estão formadas em um círculo, algo comum numa educação infantil, por exemplo, já que o nome é jardim de infância, é um ordenamento comum. Mas essas cadeiras estão queimadas, essas cadeiras estão destruídas. Que infância que é essa que foi destruída? E até mesmo fora de ordem. Aparentemente está num círculo, mas não estão organizadas. A leitura gestáltica nos permite dizer que está um círculo. Está um círculo, exatamente. Pela gestáltica concluímos isso. Mas não são cadeiras, digamos assim, na mesma posição, iguais, no mesmo estilo, na mesma montagem. Que infância que é essa, Lucas? Então, podemos retirar vários sentidos nesse, né? O que essa artista está querendo vender pra gente? Sim, o que essa artista está querendo vender. E é justamente esse o gancho para a gente pensar essa relação da venda de imagens. E a gente não está tratando de uma relação que é puramente capitalista, não estou dizendo assim, olha, essa imagem é um produto, pega essa imagem, você me dá um valor em troca. Mas eu estou dizendo dessa partilha dessa relação, que é de troca, mas que não necessariamente envolve dinheiro, envolve um sistema capitalista. Até porque, muito antes da gente pensar nessa estrutura social, nessa nossa estrutura política, econômica que a gente tem, que é pautada no capitalismo, a gente já tinha uma relação com as imagens, a gente já tinha uma relação de venda de sentidos, de partilha de sentidos, de significados, a partir dessas construções imagéticas. E eu trouxe o caso da Idade Média. A Idade Média é um dos períodos que a gente aborda na nossa disciplina de Estética e História da Arte, né? A gente está falando de arte produzida durante a Antiguidade. E eu trouxe alguns exemplos de imagens que estão relacionadas, de certo modo, à infância, à juventude, e a forma com que era significado, a forma com que esse sentido da infância e da juventude era partilhado durante a Idade Média. Né? E aqui eu trago um texto, né, que a gente, é uma falácia a gente reconhecer apenas na era moderna, essa obsessão pela visão, pela construção de regime de visualidade, uma vez que a gente trava embates com as imagens tão logo a gente começa a produzi-las. E aí, nesse sentido, para a gente pensar as próprias imagens desde a origem do homem, que está muito atrelada à própria existência nossa no mundo, a nossa própria inserção e a nossa própria significação no mundo. A partir do momento que a gente passa a significar o mundo, a gente passa a produzir imagens, é um movimento concomitante. Podemos até falar, a gente passa a desvendar
o mundo nesse sentido, né? Eu tô adorando os nossos trocadilhos de imagem. Exatamente. Porque o homem, né, ele está no mundo, ele está inserido no mundo, mas ele não é produtor desse mundo. As coisas acontecem, existem independente dele. Então, para que entra a arte? Para ele se sentir essencial também em relação ao mundo. Sim. O sujeito, ele cria, ele produz, para ele ter essa essencialidade no mundo. Somos inessenciais, digamos assim. É que ainda são palavras fortes para a gente tratar essências. Mas em que sentido seria essa fala? A produção artística é justamente o homem descobrindo o mundo, desvelando-se o mundo, redesenhando o mundo. Redesenhando o mundo. Perfeito, acho que vai ficar melhor assim para poder entender. E aqui eu trouxe então imagens do Giotto, que é um artista do período gótico para vocês. Ele traz algumas representações. A gente tem que ter em mente que não era comum representações de jovens e crianças nessa época. Não era uma faixa etária muito valorizada durante a Idade Média. Tanto que acho que existia uma cor específica para os jovens usavam verde já justamente para identificar quem eles eram, porque jovem é uma criatura perigosa também para a Idade Média. E a grande parte das representações dessa infância vai se dar por meio das representações de Jesus, como o bebê, dos santos, dos anjos, né? Então essa é basicamente a nossa... celestes, né? A única referência que temos de crianças são crianças celestiais. Exatamente, umas crianças celestiais que trazem algumas particularidades e que ajudou a construir a nossa própria visão sobre maternidade e infância atualmente, apesar de ser um pouco distinto. E a gente tem Santo Agostinho, que é um dos filósofos, acho que mais proeminentes durante a Idade Média, né? Lucas, certo? Me corrija. Ele tem um livro que se chama Confissões e ele vai reportar uma série de fatos, né, sobre a própria infância, afirmando que a criança pequena ela já trazia consigo o pecado. Então hoje a gente tem muito essa ideia da criança até os 12 anos não ter pecado, da criança ser um anjinho, da criança, né? Mas isso não era muito bem verdade durante a Idade Média. A criança desde sempre ela já poderia ser pecadora, ela já poderia ser, né, trazer o mal em si. O perigo, né? Exatamente. Então, nesse momento a gente não tem uma decisão tão precisa também dessa relação entre infância e adolescência como a gente tem hoje em dia, né? Não tinha uma distinção, um limite preciso entre, olha, agora você é jovem, agora você é criança. Basicamente você era um sujeito muito pequeno, criança, e depois era adulto. Passava a ser adulto. A gente está vendo todo esse processo, né? Observa justamente, estamos falando, né? Mais uma vez, na obra de arte, olha como se reflete esse contexto da Idade Média, como reflete toda essa história na obra de arte. Não temos a infância muito bem retratada num quadro, não temos esse período da adolescência muito bem retratado num quadro. Mas por quê? Tem todo esse aparato, tem toda essa formação, né, de compreender a obra de arte. Essa que acredito que seria essa compreensão também da obra de arte, né, para além, estudos para além da sua linha, né, para além dos traços deixados pelo artista, né, compreender todo esse modo, esse aparato social. Exatamente. Lucas, isso é muito importante, porque qual que é a premissa, acho que, mais elementar dessa relação de vender, dessa partilha e troca de sentidos e significados a partir das imagens? É justamente entender que aquilo foi produzido e é dado, interpretado em determinado contexto. Então, eu estou trazendo uma leitura sobre como que era a infância na Idade Média, justamente para a gente se questionar como que é a infância hoje em dia. Como que a gente lida com a infância na atualidade, como que as representações, e aí eu não digo apenas na arte, mas principalmente na cultura visual, já que hoje a gente sim vive numa cultura capitalista, muito forte, exatamente de consumo, e sim. Como que essa infância ela é tratada, representada, como que ela é abordada visualmente. Aqui na sociedade medieval a gente não tinha esse tratamento mais particular dado às crianças, por exemplo. Então, não tinha um cuidado específico, um cuidado diferenciado, de como que hoje a gente consegue perceber isso até mesmo na educação, né? Na educação infantil, de como que as crianças, em cada uma das suas etapas e fases do desenvolvimento, elas são trabalhadas, os conteúdos são direcionados de modo diferente. E até mesmo vende-se a imagem da infância. Como se vende a imagem da infância hoje? No Brasil ou em outros lugares? Exatamente. Entre culturas diferentes. É interessante a gente falar isso para os alunos, né? Principalmente o professor também, lançar essa reflexão para os alunos. Observe um exemplo, né, de contexto de sala de aula. Observar como a infância está sendo tratada na Idade Média. Temos todo esse contexto. E hoje em dia, como que é? Exatamente. Você olha as crianças... Você está observando a própria infância do seu
período onde você está inserido, né? E também como que está sendo vendido essa infância. Observamos várias imagens, outdoors e tudo mais, sempre retratando desde agora temos a primeira infância, Sim. vários estágios. Como que é apresentado isso? Exatamente. Olhe para a sua própria cultura, olhe para o seu próprio contexto, que eu acho que a gente vai conseguir perceber muitas diferenças culturais dentro da própria sociedade. Muito se questiona, por exemplo, a respeito de crianças indígenas que trabalham desde muito cedo. E aí eu estou colocando a questão para vocês pensarem justamente a concepção de infância dentro dessa cultura e dentro desses povos. Não estou generalizando, porque também existem diferentes culturas indígenas, diferentes modos de viver, né? Enfim, mas é muito comum que o sujeito com 12 anos, que pra gente está entrando na adolescência, já seja considerado adulto numa tribo, numa sociedade indígena. Então, para ele, com essa faixa etária, até mesmo antes, com 10, 12 anos, e aqui eu não estou caindo numa valorização, né, num juízo moral, né, sobre essas práticas, ver um sujeito de 10 anos trabalhando, vendendo artesanato, etc., a gente fala, nossa, mas como que esses pais deixam, como que esses pais, né, permitem, culpabilizam muito os pais, porque a gente acaba julgando com o nosso olhar sobre aquilo que a gente concebe como infância. Mas para aquela sociedade, para aquela organização cultural social, aquele sujeito com 10, 12 anos já é quase um adulto. Tanto que eles se casam muito próximo, com 13 anos, 14 anos. Então, para eles estão vivendo tranquilamente de acordo com a sociedade deles. Com a organização deles. Sim, né? Não é porque eles são irresponsáveis, não é porque, né, eu novamente não estou caindo num juízo moral, mas da nossa necessidade, talvez antropológica, de pensar também a arte. A arte né? nesse sentido. E aqui eu trouxe, né, ao longo desses slides, a imagem do Guioto, para a gente analisar, olhar agora ela um pouco mais a fundo. A imagem do Menino Jesus e da Virgem Maria vai inspirar grande parte dos artistas da época e vai se tornar uma referência sobre a maternidade, espelhar as famílias. Então, essa relação do cuidado da mãe com o filho, da mulher com a criança, né? Isso vai refletir diretamente na vida doméstica. A própria Pietà. A Pietà, né? Toda aquela imagem de cuidado, carinho e o sofrimento. Exatamente. Mãe e filho. Da mãe que perde o filho, né? Então, é aqui que a gente começa a construir essa relação mais íntima, essa relação mais maternal, né? Fraterna da mãe com a criança. E eu quero chamar a atenção para algo que eu gosto muito nas representações da Idade Média, que é a forma com que eles trabalhavam a perspectiva. Lucas, se a gente for olhar para o rosto, primeiro, Jesus ele aparece quase como um mini adulto, as feições dele é de adulto. Se você olhar o rosto dele, pessoal, analisem aí mais de perto, ele parece um mini adulto, um adulto pequenininho, até mesmo as feições do rosto. Mas ainda assim, ele é muito grande. Aqui a gente está falando de uma relação apenas de divindades, todos eles apresentam essa auréola, né, sobre a cabeça, então a gente são santos, né? É Madonna e Todos os Santos, o nome do quadro, inclusive. Mas se tivessem pessoas comuns, pessoas, né, não santificadas, Jesus estaria muito próximo do tamanho de um adulto, dessa pessoa adulta. Né? E se a gente olhar aqui os santos que estão mais abaixo e tentar comparar, até mesmo a própria dimensão de Maria, não segue uma proporção mesmo realista da imagem, né? É um modo de destacar, né? Já Sim. está destacando, né? Mesmo a hierarquia, a estética como que era produzida era a partir dessa relação religiosa. Que não dá, já começa aí daquele ponto, não dá para se colocar a divindade no mesmo patamar que o homem comum. Sim. Não se coloca, então já se estabelece uma hierarquia, seja na sua forma, no seu tamanho, na sua estrutura, na pintura mesmo, igual vimos ali a diferença da escala, né? De uma divindade para outra, nessa hierarquia, ou então no exemplo de uma divindade para um sujeito comum. Exatamente. E aqui entramos no vendar, que é o nosso última flexão do vendo imagem, que é justamente essa relação de tapar, de obstruir a visão, e aí eu trago essa relação, né, de vendar, de obstruir algo que não é para ser visto, ou então aquilo que deve ser visto, né, a partir do momento que a gente escolhe o que não é para ser visto, a gente também está escolhendo o que é para ser visto, né. Para problematizar e levar essa relação para vocês, né, quais imagens habitam os espaços escolares? Porque essa já fica uma grande reflexão, né, quais imagens, e igual você falou sobre a escolha, estar escolhendo. Mais uma vez, né, já coloco o Sartre aqui um pouco no nosso diálogo, mas agora na sua obra Existencialismo é um Humanismo. Ele vai falar que escolher
é em certa medida possível, mas não escolher, aí não é possível. Porque quando você não escolhe, você vai estar escolhendo. Então a gente já é uma posição. Já é uma posição. Então falar-se, não assumir até mesmo, digamos assim, uma neutralidade. O professor fala, vou trabalhar imagens neutras em sala de aula. Não dá, cara. Não infelizmente. Não vai estar dando. Por quê? Você pode escolher, mas não escolher, ao não escolher, já é escolher. Não escolher, vou trabalhar imagens neutras, então o que você está querendo tratar com esse neutro? O que você está querendo jogar no seu... Você já está produzindo um significado, você já está entendendo alguma coisa como sendo neutro, já está entendendo uma coisa como sendo neutro, já está entendendo um posicionamento. E o que não é não neutro, porque a partir do momento que você diz que é neutro... Quando a gente vai fazendo definições por negativo. Exatamente. Não é isso, mas então aquilo se enquadra em outro aspecto, se enquadra em outro grupo, se enquadra em outra situação, né? E é interessante o professor também ter essa reflexão, né? Que é o que ele vai levar para o aluno e também como ele vai levar para o aluno. Porque ao longo que vemos estudando, vemos aqui discutindo, desenvolvendo, mostramos que a obra de arte é sempre mais do que ela pode apresentar. Então cabe agora também uma reflexão para o professor, para aquele que vai estar em sala de aula, o que eu vou levar para o meu aluno? Está partindo simplesmente da minha subjetividade também, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu acho, certo? Do que eu escolho, ou você está proporcionando para o aluno um outro campo ali também? Porque temos que também, igual começamos lá no começo, romper essas informalidades, essas estruturas que congelam a arte. E podemos colocar isso desde a própria subjetividade do professor, que vai decidir o que vai ir para a sala de aula. Exatamente. Eu trouxe para vocês aqui fazer uma espécie de fruição estética, algumas obras de arte que eu gostaria que vocês apenas analisassem, não tem informações sobre o artista, né? Pensando numa escolha didática, vocês vão trabalhar com esse artista, essa é uma das obras dele, vocês vão trabalhar com esse artista dentro da sala de aula, vocês vão planejar uma aula a partir da obra desse artista e vocês selecionaram apenas essas obras aqui que eu vou apresentar para vocês. Então façam primeiro esse exercício de olhar para essas imagens e refletirem sobre essa questão, né? Que imagens eu estou apresentando, que imagens está se fazendo presente dentro do espaço escolar. Essa aqui, a primeira, se chama Busto de Jovem, ela é de aproximadamente 1895, então reparem na estrutura formal dela, na sua composição. A segunda é um torso masculino em gesso, de 1893. Pensem também nesse período em que foi produzida essa obra, nas suas particularidades formativas, no contexto. No contexto. Não sei se vocês já descobriram qual artista é esse, né? Não sei se já deu para saber qual é. Essa aqui é uma outra obra, O Velho Pescador, de 1895. Reparem muito bem na construção das cores, né? A próxima, Cabeça de uma Criança, de 1896. Reparem como foi sendo trabalhada a pintura, a técnica, sobretudo. Esse aqui é a Primeira Comunhão, de 1896. Observem como foi representado, como está sendo representado a cena, quais as características estéticas da obra. Essa é uma outra imagem que se chama O Coroinha, de 1896. Também, todas essas imagens pertencem ao mesmo artista, tá, pessoal? Todas elas. E, não sei, vão pensando, vão tentando descobrir qual artista que é. Essa daqui se chama Ciência e Caridade, de 1897. Que a gente tem representações bem realistas, né, dessas imagens. Olhem, observem com calma, com cuidado, cada uma dessas imagens. Que o próximo slide é a nossa revelação. Vocês conseguiram, a partir dessas imagens anteriores que eu mostrei, compreender que se tratavam de obras do Pablo Picasso? Eu imagino que o Pablo Picasso seja uma referência mais comum, né, para vocês, se não conhecem toda a obra, não tem necessidade de conhecer toda a obra do artista, mas que vocês já ouviram falar desse artista em algum momento e que talvez essas obras que eu estou apresentando agora sejam mais conhecidas, sejam mais comuns e mais fáceis de vocês identificarem como pertencentes ao Pablo Picasso. Então a gente tem as Les Demoiselles d'Avignon, Guernica, o Retrato de Dora Maar,
né? E aqui a gente consegue aprender visualmente uma relação muito mais característica do que a gente conhece do artista. Compreender todo o seu processo de criação, processo formal, de técnica, de trabalho, de estudo, Exatamente. contexto. Toda essa discussão, né? Fica esse exercício, né? Pro aluno. Mas né? e se eu sou um professor de arte e eu seleciono apenas essas imagens para trabalhar com os meus alunos sobre o Pablo Picasso? Eu chego na sala de aula e falo, vou trabalhar com o artista, vou apresentar a obra do Pablo Picasso. E eu apresento somente essas obras aqui. O que os meus alunos eles vão conhecer, eles vão entender sobre quem foi Pablo Picasso? Sobre a produção estética do Pablo Picasso. E acho que nessa relação de escolha, de posicionamento, que é sempre político, que está essa relação de vendar, que é muito importante a gente problematizar e trazer para dentro da sala de aula. Que imagens que eu estou trazendo? Quando eu faço uma seleção dessas obras, se eu tivesse feito a seleção apenas dessas obras e para um grupo de pessoas que nunca ouviram falar do Pablo Picasso, o que eles iriam entender, o que eles iriam conhecer sobre a obra do Pablo Picasso? O mesmo vale se eu apresento apenas essas. Apenas as mais... Apenas as que se apresentam mais cubistas, né? Exatamente. Dentro de um movimento, enquanto um dos maiores nomes de um artista de vanguarda, e não falo que o Picasso ele tem um conhecimento acadêmico, ele teve um conhecimento de uma arte acadêmica mais tradicional antes de chegar a pintar dessa forma. E aqui eu trouxe um exemplo que é um print. Isso vocês podem fazer na casa de vocês, que façam essa busca no Google, que é uma busca simples, sobre atividade de arte. E coloque nas imagens o que vai aparecer para vocês, quando vocês buscam isso. Isso é muito problemático, porque muitos professores pautam a sua aula prioritariamente a partir dessas pesquisas mais simples em buscadores, como o Google, que é o mais popular, mais acessível. E aí o professor de arte, com boa intenção, não estou criticando, não estou dizendo que esse professor ele está fazendo isso porque quer, mas ele vai lá e ele se depara apenas com essas representações, apenas com desenhos para colorir. E aí ele vai dar esse desenho para colorir na aula de arte dele. Essas são as imagens que vão habitar a sala de aula. E a gente pode até, a partir disso, tirar esse reflexo, né, de pontos que a gente veio trabalhando aqui, esse analfabetismo funcional imagético. Por quê? Já vem, se lida com a arte, né, igual de um modo descafeinado, né, desse um modo fraco com a arte, de que a arte é apenas um passatempo para pintar, para colorir, para construir. Pauta-se, estabelece-se que a arte vai ser apenas isso. Igual você falou, às vezes nem é má fé do professor estar fazendo isso. É consequência também de uma formação que a gente tem, toda carregamos, né, todo um contexto também. A gente estamos em situação... Somos interpelados ideologicamente. Exatamente, somos interpelados ideologicamente. Estamos no mundo, inseridos nesse mundo, temos nossos contextos, nossa subjetividade e tudo mais. E a nossa formação, às vezes, também nos deu apenas isso. Nos apresentou apenas essas imagens, né? E aí essa é a nossa referência que a gente leva depois, como professores, para dentro da sala de aula. Aqui é outra pesquisa simples do Google, busca por espaço de educação infantil ou educação infantil, qualquer coisa do gênero. E as imagens que a gente vai se deparar são com essas aqui, com certeza vocês já conhecem, vocês já viram algo semelhante a isso. Então são desenhos extremamente estereotipados, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas que eles se multiplicam iguais em qualquer local. Exatamente. Você vai ter uma representação de EVA dessa forma. E como que eu estou construindo o conhecimento visual desse meu aluno a partir somente dessas representações? E aí existe uma ideia muito pré-concebida e até mesmo rasa de que eu não posso trabalhar com imagens da história da arte na educação infantil, porque essas crianças elas não estão preparadas ainda, etc. Aqui, pessoal, é apenas uma questão de didática, a forma com que eu vou transpor esse conteúdo para vocês. Não quer dizer o meu conteúdo. Eu posso trabalhar sim com imagens da história da arte. E eu devo trabalhar com essas imagens da história da arte para que esse meu aluno ele seja alfabetizado visualmente, para que esse meu aluno ele perceba essas imagens com que ele... É justamente romper com isso que vem sendo propagado. Que essas imagens elas não são verdades, que essas imagens elas são ficções, que essas imagens elas estão abertas a interpretações múltiplas, que essas imagens elas são produzidas em um contexto cultural e social, que essas imagens elas estão me dizendo alguma coisa, elas estão significando alguma coisa. E problematizar aquilo que ela está me dizendo, aquilo que ela está me significando, é extremamente importante porque eu passo de um processo de autoconhecimento. E é até interessante a gente ver isso, né? Principalmente o professor em sala de aula tomar muito cuidado.
abrir a imagem para a interpretação não é uma mera subjetividade, não é um relativismo também. Exatamente, não é isso. Não é você não é o deixe fazer, o laissez-faire. Não é simplesmente tornar relativo a... Igual você comentou, professor. Tem toda a sua formação. O que aquela obra de arte quer vender para o seu espectador? O artista, ele faz uma obra e ele exclama, ele pede para o seu espectador que termine. Ele pede para o espectador que ele construa a obra de arte a partir de sua imaginação também. Então, por mais que essa obra de arte esteja aberta para esses sentidos, muito cuidado, professor, porque Sim, não é não é tudo que é possível. A imagem, ela é polissêmica em sua interpretação, mas não são todos os significados possíveis de serem atribuídos. Não é nesse sentido de livre expressão, de deixe fazer, porque não. Precisamos de um saber, precisamos de trabalhar com esse conhecimento a partir dessas imagens. E eu trouxe aqui uma pergunta também, né? E se aranhas pudessem habitar a educação infantil? Caramba, professor, e agora? Né? Aranhas na educação infantil, que coisa contraditória, né? Coisa chocante. Vou trabalhar com aranhas. Sim, é muito possível e a gente está caminhando para fechar aqui o nosso estudo de casos, justamente para mostrar para vocês, apresentar para vocês, né, de uma forma mais rápida, como trabalhar com essas imagens da arte, trabalhar com imagens estéticas em sala de aula e até mesmo na educação infantil para romper com esses estereótipos. Aqui eu tenho a imagem da Louise Bourgeois, que ela é uma artista, né, franco-americana, ela é conhecida por suas esculturas e instalações. Ela nasceu em 25 de dezembro de 1911, em Paris, e ela é filha de tapeceiros, né, de restauradores e tapeceiros. E a mãe de Bourgeois, ela era, né, artista, ela disse que ela era uma mulher muito equilibrada, racional, que evocava nela um sentimento de segurança. Então, quando eu estou apresentando essa obra, A Maman, né, da Louise Bourgeois, ela não está pensando num sentido grotesco de aterrorizar as pessoas, mas num sentido, mesmo num sentimento de segurança, de como que essa aranha ela pode ser interpretada e significada como aquela que tece, aquela que cuida, aquela que sim, provém. Exatamente. Tem todo um suporte, um aparato. É você também rompendo o estereótipo, rompendo todas as limitações. A aranha deixa o espaço grotesco, deixa de ser o assustador, deixa de ser o bizarro e passa agora, não, é uma forma de manifestar o que? A estrutura. E eu passo a trazer esse elemento, né, como um elemento estético para ser trabalhado na educação infantil, além daquelas representações mais estereotipadas. Aqui eu trouxe um box de imagens para vocês e eu fiz questão de ressaltar ali que não é para trazer essas representações de aranhas estereotipadas, como a gente já conhece da cultura popular, etc., porque isso eles já vão ver fora da escola. Dentro da escola, na aula de arte, a gente precisa trabalhar com saberes históricos, com saberes relacionados à arte. Então, traga outras representações para que aquele sujeito ele possa conseguir compreender que existem mais de uma possibilidade de uma coisa ser. Né? Então, uma aranha ela pode ser assim, mas ela pode ser dessa outra forma, dessa outra forma, dessa outra forma, de N formas. Né? Então, quanto mais plural, quanto mais... sentidos. Exatamente. Quanto mais representações eu puder levar sobre um único objeto, melhor é, porque isso vai criando um repertório. E aqui a gente criou uma espécie de mala da artista, e aí dentro dessa mala a gente colocou elementos que diziam respeito à vida dessa artista, e a gente foi trabalhando ludicamente com essas crianças, porque a gente está falando de crianças de 4, 5 anos, né? E a gente levou essa obra, as crianças tiveram uma recepção muito grande para a artista, até mesmo pela forma com que a gente apresentou. Então a gente criou essa mala, dentro dessa mala a gente colocou brincos de argola, porque era o que representava a artista, a gente colocou linhas, a gente colocou elementos que estavam relacionados à vida da artista. E a gente foi apresentando a vida da artista dessa forma. E no final a gente teve uma atividade, né, onde os alunos eles interpretaram um membro familiar, né, a partir da figura de um animal, como a Louise Bourgeois faz com a aranha, e aí eles poderiam escolher, aqui a gente tem, e eles tinham que interpretar isso, significar isso, né? Então, a mãe que era um sapo, a mãe caranguejo, e elas deviam dizer o porquê disso, né? O porquê que elas estavam interpretando esses animais desta forma. E depois teve uma outra atividade, né, isso no lado de fora, para explorar essa relação espacial. A gente tem que pensar que o conteúdo na educação infantil ele é sempre trabalhado de forma mais ampla para a vida, né, dessa criança. Então, são temáticas relacionadas à família, ao espaço, etc. Então, a gente correlacionou essas duas, da família e do espaço, onde a gente levou algumas representações de aranhas, eles poderiam colar no espaço escolar da forma com que eles sentissem que era mais adequado.
E aqui são as nossas referências. Professor, que aula incrível, eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite, as suas por estar contribuições. participando aqui, contribuindo com a aula, contribuindo com esse material. Agradeço, sou muito grato pela oportunidade. Me despeço de vocês, me despeço de você, professor Lucas. Eu aguardo vocês nas nossas aulas ao vivo. Não deixem de assistir também as aulas conceituais, fazerem as atividades de estudo, atividade mapa. Tchau, tchau, pessoal!